Olá, sétimo ano! A gente hoje vai fechar a matéria do quarto bimestre, a nossa última aula de conteúdo do quarto bimestre, e a gente vai falar sobre relações ecológicas, né? Só que hoje a gente vai falar das relações desarmônicas. Então, as relações desarmônicas são aquelas em que pelo menos um dos indivíduos vai sair no prejuízo, vai levar uma desvantagem, tá? Essa desvantagem pode ser de vários tipos, tá? Ela pode ser, por exemplo, a perda de um território, pode ser a morte, pode ser a perda de uma fêmea, né, na hora da disputa pelo acasalamento, mas algum tipo de prejuízo vai ocorrer, tá? E a gente vai iniciar falando do predatismo. Quando a gente fala de predatismo, a gente está falando de uma relação onde um ser vivo vai matar o outro para poder se alimentar, tá? Então, a espécie que tiver, que for utilizar um outro ser vivo para se alimentar é chamado de predador. E aquele que vai ser morto é chamado de presa. Então, as presas são as vítimas, tá? Então, a gente tem aí um guepardo, né? E o guepardo está fazendo o papel de predador, né? Ele está matando a sua presa para poder se alimentar. A outra relação que a gente vai falar agora é o canibalismo, tá? O canibalismo, ele é um tipo de relação muito próxima do predatismo, porque um vai matar o outro para se alimentar, só que aqui vai ocorrer entre seres vivos da mesma espécie, tá? Então, a predação ocorre entre seres de espécies diferentes e o canibalismo ocorre uma predação entre seres da mesma espécie. A gente pode citar como exemplo o louva-a-Deus, tá? A fêmea do louva-a-Deus, muitas vezes, depois da copulação, depois de ser fecundada por ele, ela mata o macho para poder se alimentar dele. Ela devora o macho, tá? A outra relação que a gente tem aí é o parasitismo, tá? O parasitismo é aquela relação em que um ser ele vai viver às custas do outro. E a intenção dele não é matar, tá? Então, sempre que possível, ele não vai matar o ser, mas ele vive parasitando, né? Ele vive às custas de um outro ser vivo, tá? E aí o que acontece aí? Diferente do predatismo, tá? Porque o predador ele precisa procurar presa para poder matar. O parasito não. Normalmente ele vai achar um ser que a gente chama de hospedeiro e nele ele vai ficar ali, se possível, para sempre. É o que eu tô falando, ele não precisa matar. Então aí na foto a gente tem o carrapato, né? Então nesse caso o carrapato seria o hospedeiro, tá? Então quando a gente ser humano pega piolho, né? A gente tem ali um hospedeiro na nossa cabeça, ok? E por último aí a gente tem o amensalismo, tá? O amensalismo, ele é um tipo de relação ecológica, tá? Que é interessante porque uma espécie vai ser prejudicada, mas a outra não leva nenhum tipo de vantagem. Então, tipo, prejudica, mas ela mesma não ganha nada com isso, tá? Alguns fungos eliminam substâncias, tá? Que matam bactérias, tá? E o caso aí também, por exemplo, da maré vermelha. Existem algas que em algumas condições, né, nas águas do oceano, eliminam uma substância, tá? Que deixa a água nessa coloração avermelhada. Então é como se tingisse a água e essa substância que é eliminada intoxica os peixes e outros organismos, tá? É chamada maré vermelha. Mas não existe aqui uma intenção de agredir, tá? Como, por exemplo, no predatismo ou no parasitismo. É simplesmente uma toxina que libera e acaba prejudicando uma outra espécie, ok? E por último, para fechar o capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre o controle biológico, tá? O que acontece? Para evitar, né, o envenenamento do ambiente por agrotóxico, por pesticida, por exemplo, para conseguir, né, evitar isso daí, a gente pode estar utilizando o controle biológico, tá? Então, o que acontece? Resíduos, eles podem passar para o alimento, né?
ou evitar o prejuízo de muito dinheiro com o ataque de parasitos, com esses parasitos à lavoura, tá? Só que a gente pode estar combatendo e eliminando uma espécie que prejudica através de uma outra espécie que venha predar, que venha competir ou que venha parasitar em relação àquela que está prejudicando. Isso é o chamado controle biológico. Ao invés da gente utilizar produtos químicos que prejudicam, você utiliza um ser vivo, tá? Então, no controle biológico, ou também chamado de manejo ecológico de uma espécie, significa que a gente vai limitar a população dela ou a gente vai exterminar ela sem causar desequilíbrio ecológico, tá? E aí na foto a gente tem dois exemplos, tá? O primeiro exemplo que a gente está vendo aí é de um peixinho, né? Esse peixinho aí, ele é chamado de guppy, tá? E o guppy, ele gosta muito de comer larva de mosquito, tá? Então, se você tem numa região um problema, né, com os mosquitos que transmitem várias doenças, a gente sabe disso, você pode estar utilizando os peixes, né? Os peixes que são chamados de larvófagos, que são aqueles que comem larvas, para poder estar fazendo o controle da população de mosquito, tá? É o exemplo da primeira foto do guppy com a larva de mosquito. Já na outra foto, a gente tem os pulgões e a gente tem a joaninha. Os pulgões, eles parasitam as plantas, eles prejudicam as plantas. E aí existe um monte de veneno no mercado para estar matando o pulgão. Só que olha que coisa linda, as joaninhas, elas se alimentam dos pulgões. Então, se você tem as joaninhas na região, elas vão se alimentar do pulgão e vão estar resolvendo o problema daquele local sem nenhum tipo de veneno, né, que possa vir a prejudicar o solo, a água e inclusive os seres vivos. Então isso é um controle biológico, é controlar a população ou exterminar uma população que está prejudicando com um outro ser vivo, ok? A gente encerra por aqui, um beijo e até mais!